noite, a paz seja contigo, amém? Vocês que estavam me aguardando até esse presente momento, amém? Seja bem-vindo entre nós, amém? Você que talvez está aqui pela primeira vez nos ouvindo, amém? Seja bem-vindo entre nós. E os demais também é bem-vindo, que Deus te abençoe, amém? E vocês também podem estar ali compartilhando o link com outras pessoas que não sabem como entrar no canal, amém? Deus tem uma palavra de Deus no teu coração, amém? Se você está preparado aí, vai pegando a sua Bíblia, se você tiver uma na sua casa, e vamos fazer a leitura junto. Nós já estamos aqui em pé, aleluia, com a nossa Bíblia aberta, mas abra lá também, juntamente comigo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, e depois no capítulo 4, versículo 15, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração, e vamos aqui nesta noite receber muito mais de Deus, amém? Quem encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga eu encontrei. Aleluia. Então vamos ler, fazer a leitura juntamente comigo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Que diz assim: pelo que convinha que em tudo que fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Vamos ler também o 18 também. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos agora abrir o capítulo 4, no versículo 15 de Hebreus. Quem encontrou aí diz amém? Amém. Vamos ler juntamente comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Vamos nesse exato momento, se você não orou, ainda dá tempo de você orar comigo, amém? Vamos falar com Ele, porque Ele tem tudo aquilo que nós precisamos aqui nesta noite, amém? Por gentileza, feche os seus olhos, encurva a sua cabeça, por reverência e por respeito, e oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Meu Deus, coloca Teu anjo aqui na tribuna, Senhor, do lado direito, do lado esquerdo. Senhor, é um privilégio, Senhor, de me encontrar mais uma noite na Tua presença, não para fazer a minha vontade, Senhor, mas a vontade do Senhor. Meu Deus, visita, Senhor querido, 191 pessoas, meu Pai, que são conosco, meu Deus, ao vivo, Senhor, nesta live, que vão aprender mais de Ti. Oh, Espírito Santo, que Teu Espírito Santo venha revelar o oculto, venha revelar o escondido, o profundo, aqui nesta noite, Senhor. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira tremenda, forte, poderosa, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, abençoados por Ti. Fala, Senhor, com milhões e milhares de pessoas, meu Pai, que pela primeira vez, meu Deus, está entrando, Senhor, neste canal, que são sedentos, meu Pai, da Tua palavra, que querem, Senhor, aprender mais de Ti, que querem aprender mais do Senhor. Oh, Senhor, abre, Senhor, o entendimento desta pessoa, da sabedoria, da inteligência, da conhecimento do alto, Senhor. E eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor faça, meu Pai, um ciclo de fogo, Senhor, em nosso redor, Senhor, que nada venha atrapalhar, impedir, Senhor, o estudo que nós iremos realizar no Teu nome. Oh, Espírito Santo, que a nossa mente, Senhor, possa estar fixado na Tua palavra, que os seus ouvidos possam ter acesso, meu Deus, às coisas celestiais que o Senhor estará, Senhor, revelando a nós, que os nossos olhos possam estar
atentos, meu Pai, às visões que serão abertas, meu Pai, aqui nesta noite. Meu Pai, se tiver alguma coisa que vai estar atrapalhando, impedindo o teu agir, eu cancelo, eu repreendo, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo. Você que acompanhou alguém aqui nesta noite, está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, que saia e que saia para nunca mais voltar. Oh, Papai querido, fala com a sua igreja, fala com milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, não somente da cidade de Campinas, estado de São Paulo, os demais estados, capitais, fora do país, o Brasil, a Alemanha, onde quer que a nossa voz esteja chegando, que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Eu digo amém, amém, e a igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém? Se assente batendo palmas bem forte para o Senhor, dá glória a Deus. Oh, maravilha! Irmãos, vamos continuar aqui no estudo, amém? Qual que é o tema mesmo do estudo? Conhecendo o seu inimigo, amém? Para quem está pela primeira vez, depois você vai lá no CAT, amém? Lá tem o número 1, depois tem o número 2, esse é o número 3, amém? Eu creio que vamos ver se vai dar tempo para nós encerrar hoje, amém? Para a glória de Deus. Bom, eu falei que ia dar continuidade, então vamos lá. Domingo passado, eu falei que nós íamos falar o seguinte: quais são as linhas de abordagem de Satanás? Amém? Talvez quem está me ouvindo mais falou, mas pastor, eu já ouvi isso. Se você ouviu, você vai relembrar, tá bom? Mas quem não ouviu vai aprender e o Espírito Santo vai ministrar mais uma vez aos seus corações, amém? Então vamos lá. Igreja, em primeiro lugar, vemos que ele tentou Jesus através de seus desejos corporais, amém? Satanás, querida igreja, ele sugeriu a Jesus: se você é o Filho de Deus, ordeno que essas pedras se transformem em pão. Aleluia. E é assim, igreja, que Satanás ele vem a nós, amém? Também ele nos tenta, amém? O que? Ele nos tenta a satisfazer, amém, os nossos desejos corporais. Presta atenção aqui, legítimos de forma ilegítima. Mas Jesus, querida igreja, ele estava alerta a tudo o que estava acontecendo. E está escrito, ele disse o seguinte: quando Satanás, querida igreja, vamos voltar lá para Gênesis? Quando Satanás, ele veio a Eva, milhares e milhares de anos antes, ele questionou a palavra de Deus dizendo: disse Deus. Você sabe, querida igreja, que existe somente um livro no mundo que Satanás odeia de todo o seu coração? Então, querida igreja, então essa é a palavra de Deus, que é a Bíblia, qual você está segurando aí nas suas mãos, amém? Muitas pessoas dão valor a ela, mas ela tem um poder, nossa, tremendo, vocês nem possam imaginar. E por que ele odeia a igreja? Porque ele revela como ele se tornou Satanás. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, expõe todos os seus esquemas, os mais importantes de tudo. Ele nos diz tudo sobre a sua derrota lá na cruz do Calvário. Aleluia, e o seu julgamento final quando Cristo ele voltar à terra, porque Cristo ele vai voltar, amém? E é por isso que Satanás ele odeia a Bíblia e sempre tenta o máximo, mas o máximo impedir que as pessoas a leiam, amém? Então ele prefere permitir que você leia um romance, uma história em quadrinhos, do que a Bíblia, amém? Por quê? Porque Satanás, querida igreja, ele sabe que esses romances e quadrinhos não têm e nem ajudarão a você a vencer os momentos mais difíceis da sua vida, mas a Bíblia sim, ela te ajuda, a palavra de Deus vai te fortalecer, amém? Quando, querida igreja, Jesus, ele veio à terra, ele veio de que maneira? Ele veio como homem, assim como nós, amém? Foi tentado em todos os pontos, aleluia, exatamente como eu e você somos tentados. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 15, que nós lemos no início. Então, por quê? Você pode estar perguntando, mas por quê?
para que ele pudesse, querida igreja, ser um exemplo para mim, para você e para os ouvintes, para que ele pudesse nos dizer: siga-me, siga meu exemplo. Igreja, presta atenção aqui comigo, aleluia. E qual é o exemplo, pastora Patrícia, que podemos seguir aqui nesta noite? É citar somente a palavra de Deus, amém? Quando somos tentados, Jesus, querida igreja, ele não discutiu questões com Satanás, como Eva fez. Ele não raciocinou, quer dizer, ele não pensou se ele precisava de alimento para o seu corpo. Ou seja, ou se a comida era boa ou era necessária. Presta atenção aqui comigo, igreja. Ele estava preocupado apenas com o que Deus havia dito em sua palavra. Então a palavra, ela tem o quê? Poder. Querida igreja, meus caros amigos e amigas, eu quero lhe dizer que se você viver a sua vida somente por viver, amém? Esse único princípio, o que Deus disse na sua palavra, somente ela é a minha autoridade final, amém? Então você sempre vencerá Satanás, como Jesus ele fez, querida igreja. Então, na verdade, como Jesus fez, na verdade, Jesus ele replicou citando o quê? A palavra de Deus, em resposta em todas as 3 tentações que Satanás trouxe. Então, irmãos, por isso nós temos que usar o quê? A palavra quando nós somos o quê? Tentados. E aí vimos o contraste, querida igreja, entre Eva e Jesus. A atitude de Jesus, querida igreja, foi o seguinte: foi a palavra de Deus para a minha alma. E muito mais importante, querida igreja, do que qualquer alimento para o meu corpo. Aleluia. Ou, em outras palavras, a necessidade do alimento não é tão importante quanto a necessidade de ler, de entender e de obedecer. Amém? Não é tão importante como a gente pensa que ele é, muito mais ainda. Amém? Quem está entendendo aí? Porque a palavra de Deus, irmãos, é o alimento, ele te alimenta, amém? Então ele é muito mais importante, amém? Muito mais importante quando você está lendo, entendendo, obedecendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Igreja, este foi o significado de Jesus, criar aquele versículo do Velho Testamento para Satanás. O homem não viverá do quê? Só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, é forte esse versículo, não é? Vocês entenderam isso? Meus jovens amigos, porque eu creio que tem muitos jovens me ouvindo. O primeiro princípio pelo qual podemos vencer Satanás é reconhecer que a palavra de Deus é mais importante para mim, para você, para nós, para os ouvintes. Amém? Quem está entendendo ainda, glória a Deus. Glória a Deus. Querida igreja, nós precisamos o quê? Reconhecer a palavra de Deus, porque ela é mais importante para nós. Amém? E quando é importante para você, vai trazer o quê? Satisfação. Amém? De todas as nossas necessidades corporais, seja de fome, de comida, de sexo ou de qualquer outra coisa, se você, querida igreja, se tornar essa posição logo no início, certamente será enganado a partir de então. Você pode ter certeza de que o diabo lhe dirá que é mais importante comer comida do que ler a palavra de Deus. Ele vai falar que é mais importante no domingo hoje ficar em casa ou para ir em outro lugar do que estar no culto de ensinamento como hoje. Amém? Aleluia! Todos os dias. E há muitos crentes, querida igreja, que acreditam no diabo. A prova de que eles acreditam no que Satanás diz à vista e no fato de que ele nunca se esquece e nunca lhes falta tempo de comer comida. Mesmo 3 ou mais vezes por dia. Mas frequentemente, querida igreja, se esquece de meditar na palavra de Deus ou estão ocupados demais para fazer isso. Se eu perguntar para alguém qual foi a palavra que eu li domingo, muitos não vão saber dizer, não sei se escutou lá na live. Tem gente que esquece com muita facilidade. Quem tem feito esse trabalho de enganar os crentes e assim torná-los fracos, igreja? Sem dúvida, o próprio Satanás. Amém? Que exemplo podemos dar aqui nessa noite? Temos em Jesus
Amém? Mesmo depois de jejuar 40 dias, considerou que era mais importante para ele o quê? Ouvir a palavra de Deus do que satisfazer as suas necessidades corporais. São aqueles que dão lugar, querida igreja, preeminente a palavra de Deus, em suas vidas, que viverão uma vida consistente, vitorioso, amém, ou vitoriosa. O apóstolo João disse aos jovens lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14, porque a palavra de Deus habita em vocês, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Igreja, é impossível vencer Satanás de alguma outra forma. Eu quero aqui nessa noite encorajar todos vocês aqui a ler muito mais a Bíblia, a meditar muito mais nas Escrituras, todo santo dia da sua vida, enquanto você viver, enquanto você respirar esse ar a qual Deus tem te dado. Vamos agora aqui nesta noite olhar para a segunda tentação. Então vamos lá. Aqui, querida igreja, Satanás, ele tentou Jesus a pular do topo do templo e reivindicar o quê? A promessa e proteção de Deus. Era uma tentação, querida igreja, fazer algo espetacular e assim ganhar a admiração das multidões, aleluia, embaixo no pátio, que o veriam descendo ileso para o meio deles. Amém? O que Satanás sugeriu a Jesus, igreja? Foi realmente uma manobra para fazê-lo cometer o quê? Suicídio. Igreja, Satanás muitas vezes, ele tentará você, ele tentará a mim, ele tentará os ouvintes a fazer algo espetacular a fim de obter a aclamação do outro, outra vez mostrar que você é alguém importante. Igreja, observe que Satanás, ele citou a Escritura a Jesus dizendo: os anjos cuidarão de vocês. Irmão, vai pensar que o diabo não conhece a Bíblia, não. Ele conhece muito bem. Por isso que nós temos que ler, para nós não sermos enganados, amém? Lembre-se, querida igreja, de que Satanás, ele pode até mesmo citar erradamente as Escrituras. Se ele puder, através disso, fazê-lo se desviar. Se você for ignorante do que as Escrituras realmente ensinam, ele irá te enganá-lo. Tem glória a Deus aí? Glória. Aleluia! Faça algo espetacular em nome de Cristo. Sugere a Satanás. Ou o cristianismo muitas vezes tem sido difamado, querida igreja. Muitas vezes tem sido difamado por causa das coisas estúpidas, amém, que muitos crentes fizeram, amém, citando as Escrituras e tentando a Deus. Por exemplo, há crentes, querida igreja, que não tomam nenhum remédio quando estão doentes. Eles não têm nenhuma base, sabe, escriturística para fundamentar a sua fé, mas eles imaginam que estão confiando em Deus, isso exatamente como um saltar do templo, amém, esperando que os anjos providenciem uma proteção sobrenatural. Quem está entendendo a glória a Deus? Eles finalmente, querida igreja, ele morre de suas doenças, e o nome de Jesus Cristo é desonrado, e os ímpios que ficam com a ideia de que o cristianismo é uma religião de fanáticos estúpidos, amém? E Satanás, querida igreja, ele senta atrás e começa a rir, começa a zombar, porque ele teve sucesso em enganar mais um crente e cometer o quê? Suicídio. Não por tomar veneno, mas por recusar combater os venenos do seu corpo através dos remédios que Deus criou para serem usados. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Muitos filhos de Deus que poderiam ter sido úteis a Deus para a obra do seu reino na terra, têm sido enganados e levados à morte por Satanás dessa forma, igreja. Aleluia. O diabo está sempre tentando as pessoas fazer algo tolo, algo que é contrário ao Espírito e o ensino da palavra de Deus, e é algo espetacular, igreja, e é pela humildade, humildemente, submetendo-se a Deus, e não buscando nenhuma glória para nós, mesmo de nenhum modo, que vencemos Satanás. Tem glória a Deus aí? Igreja, quando Satanás, ele citou um trecho das Escrituras para Jesus, Jesus citou outro trecho da Escritura
para Satanás em resposta. E ele disse: também escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus fazendo coisas tolas, estúpidas, necessárias, e depois esperar que Deus nos proteja dos resultados de tal loucura. Amém, igreja? E agora, igreja, finalmente a terceira tentação. Aqui, querida igreja, finalmente Satanás chegou ao que ele sempre desejou, sim ou não? Adoração. Ele disse a Jesus: se tu se ajoelhares e me adorares, eu te darei toda a glória deste mundo. Igreja, a glória deste mundo é uma tremenda tentação para todos, não é? O dinheiro, a popularidade, não é? A honra, posição, poder e etc. Igreja, e o diabo ele diz: qual desses vocês gostariam de ter? Diga-me e eu te darei. Aleluia. Apenas se curve um pouquinho e eu te darei tudo. Olha o que o diabo lhe faz. Amém? E ele dirá: você quer passar no seu exame? Você quer ser o primeiro na sua classe? Eu te darei isso. Basta você se curvar a mim. Aleluia. Subornar. Querida igreja, obter aquela prova antecipadamente, subornar o examinador, amém? Obter alguns pontos e mais trapacear no exame. É isso que o livro ele faz, muitas pessoas fazerem, irmãos. Aleluia. Essas são as maneiras pelas quais, querida igreja, muitos estão se curvando, aleluia, a Satanás hoje. Será, querida igreja, que é importante que vocês jovens, eu sei que estou falando para jovens, mas tem homens, mulheres, anciãos, né, de todas as idades, né, que conhecem esse esquema do diabo. Certamente, querida igreja, você deve saber que quando você trapaceia em um exame, você está se curvando a Satanás. Amém? Em sua mente, dizendo: eu obedecerei às suas ordens. Satanás, eu vou pegar um pedacinho de papel com as anotações e levar no meu bolso para a sala de exame. Irmãos, o diabo dá todo o esquema para o povo. Não é? Há muitas maneiras mais engenhosas, querida igreja, de trapacear, que os jovens descobriram nesses dias também, por Satanás. E é muito esperto, querida igreja, ele oferece todas as suas artimanhas para ajudar aqueles que querem trapacear. Você está entendendo, irmão? O inimigo, ele dá sempre uma ajudinha. Eu lembro uma vez, irmão, muito tempo lá atrás, quando nós estávamos, né, orando para Deus fazer a obra na vida da irmã Hilda, irmãos, porque ela era do mundo do crime, né? E um dia ela estava na campanha, a irmã Cisa esqueceu a chave da casa, lá na casa da filha. E nós já tinha chegado ali no dia 5 de março. E aí, quando ela foi procurar a chave, não tinha. Quer dizer, tinha esquecido. E ela falou: Nadir do céu, e agora? O que nós vamos fazer? E a Hilda falou assim: pode deixar, que eu vou entrar. Irmão, porque só tinha 2 tijolos, eu não sei como chama, acho que tijolo, não sei como chama os tijolos de 6 furos, né? Tava faltando. Irmãos, humanamente, era impossível alguém passar naquela brecha. Mas quando o diabo quer fazer, e quem dá lugar, vai lá e faz. E ali nós pensando de um jeito, irmãos, como nós ia entrar e nós se esquecemos da Hilda por fração de segundos. Quando eu vi, ela falava lá do quintal, né? Mãe, onde que tá? Ela falou: tem outra chave lá no meu quarto. Mas só que até então eu não sabia o que ela estava fazendo, né? Irmão, de repente, ela abre a porta. E a minha mãe colocou a mão bem assim na cintura. Hilda do céu! As coisas do mundo a gente esquece para nunca mais se lembrar. Agora você pertence ao Senhor. Irmãos, ela conseguiu passar por aquela brecha que humanamente você fala, não consegue. Então o diabo ele dá estratégia, amém? Para fazer aquilo que Satanás está mandando. Então, se Satanás ofereceu a glória deste mundo a Jesus, você não acha que ele oferecerá a você também? À medida que envelhecer, querida igreja, você descobrirá que Satanás lhe falará de muitas outras coisas maravilhosas, amém? Que ele pode te oferecer. Igreja, há pessoas que assim, falsas declarações, praticam injustiça em questões financeiras, amém? Se engajam, amém? Atividades desonestas e tudo a fim, querida igreja, de obter um pouquinho mais de dinheiro.
Não é? Um pouco mais de popularidade, uma posição um pouquinho mais alta neste mundo. Está cheio de pessoas assim, irmão. O diabo, querida igreja, ele está constantemente dizendo às pessoas: diga-me o que você quer e eu te darei. Irmãos, eu lembro uma vez quando eu estava ainda no Vila Palácios ainda, não vou citar nomes, que isso não convém, e essa jovem, o pai dela tinha cometido algo errado e foi parar atrás das grades. Um dia ela veio conversar comigo, ela falou assim: irmã Patrícia, eu vou buscar outros métodos. Eu falei assim: mas por que? Você tem o Senhor. Eu falei assim: eu sei que o Senhor dá, mas Deus, ele demora muito para dar, pastora Patrícia. Eu vou buscar, sabe quem que ela ia buscar? O macumbeiro, o feiticeiro. E eu falei assim: você pode até ir. O diabo, ele não tem poder, mas ele tem força. Ele pode até realizar o teu sonho, mas você tira o seu pai da cadeia e depois ele volta pior do que saiu. E assim foi, irmão. Ela não foi mais na igreja e foi lá para o macumbeiro lá, fez lá o pedido dela, vai saber quanto ela gastou lá para fazer esse pedido ao macumbeiro. O pai dela saiu, mas o pai dela ficou pior. Pior, quer dizer, valeu o sacrifício pedindo para Satanás? Não, porque eu creio que Deus não demora, é a nossa fé que muitas vezes que não alcança receber, que nós não estamos preparados para receber. Não é que Deus demora, mas para algumas pessoas acham que Jesus está tardando, demorando a dar aquilo que está pedindo, então vai buscar outros métodos. Outra jovem, irmãos, mesmo se fosse hoje, já estava gostando de um rapaz, ela era da Assembleia de Deus, da Madureira, gostou de um rapaz do mundo, e pedia para Deus que campanha, fazia vigília e fazia isso, para Deus ia dar o jovem para ela. E ela viu que Deus estava demorando dar para ela, e ela está quase tipo meia-noite, ela me liga, e ela falou assim: irmã Patrícia, ora por mim. Eu falei assim: ora, não vou citar também nome não, tá, irmãos? Eu falei assim: olha o que está acontecendo. Eu falei assim: eu estou aqui no cemitério. Se Deus não me der aquilo que eu quero, eu vou pedir para aquele que pode me dar. Eu falei assim: você está repreendido, Satanás. Você vai perder seu tempo aí, vai dormir junto com os mortos não tem poder nenhum para dar bênção nenhuma para ninguém, o único que tem para dar é Deus. Irmão, quantas pessoas deixam Deus, o verdadeiro Deus, para pedir para alguém que nada pode fazer? Porque o diabo, ele é um espírito do enganado. Ele diz assim: eu te darei, Jesus. Tinha somente uma resposta para essa tentação. Ele disse: vai-te, Satanás, está escrito: adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele servirás. Irmão, não adianta, irmão. Ou com Deus você obedece, ou você obedece, não tem outro termo. Amém? Que coisa maravilhosa, querida igreja, é termos a palavra de Deus para nos alertar de todas essas artimanhas de Satanás. Ela não é? Sim ou não? Como abençoado, querida igreja, são os jovens que podem aprender tudo isso em uma idade inteira, mas na verdade eles não querem, irmão. Estão numa noite como essa aprendendo. Não, por isso que eu fico maravilhada dos pais que se dedicam aos seus filhos a ensinarem a palavra de Deus. Por isso que diz a palavra de Deus: eduque o menino no caminho que se deve andar, mesmo que se envelhecer, não se desviará dele. Minha mãe, desde pequenininha, desde que eu entendi por gente, minha mãe sempre colocou no caminho do Senhor. Por isso que hoje eu sou o que sou, pelos esforços dela. Amém? Quando você for tentado, querida igreja, obter algo deste mundo e perceber que você tem de sacrificar o seu caráter a fim de obter isso, o que você irá fazer, igreja? Lembre-se do que Jesus disse a Satanás: siga o exemplo de Jesus e diga a Satanás as mesmas coisas. Não tenha medo, mas tenha coragem. Quando Satanás te tentar dizendo: você não precisa ser justo, você não precisa, não, você não, olha, irmãos, é isso que está soprando muito no coração de muitas pessoas, que não precisa ser o quê? Justo. Você não tem de falar a verdade lá. Conte uma pequena mentirinha lá. Aleluia, você pode ganhar algo deste mundo. Seja ousado para respondê-lo, dizendo, igreja: vai-te, Satanás, não vou te ouvir. Está escrito que deve me, o quê? Curvar e adorar somente a
Deus, eu vou seguir a Jesus. Quem quer seguir a Jesus, da glória a Deus? Aleluia! Desde, querida igreja, que foi criado Satanás, sempre ele quis que o outro o adorasse. E é por isso, querida igreja, que ele queria ser como Deus. Por quê? Porque ele sabia que somente Deus pode ser o quê? Adorado. Ele queria que os outros anjos o adorassem. Ele queria, querida igreja, que a raça de Adão o adorasse. E surpreendentemente, querida igreja, ele queria que até mesmo Jesus o adorasse. Amém? Mas, olha aqui, ele não poderia ter êxito com Jesus, sim ou não? Mas ele tem êxito com muitas pessoas. Sim ou não? De fato, com a maioria das pessoas do mundo hoje, querida igreja, até mesmo com muitos e muitos crentes também, que comprometem suas convicções a fim de obter algum benefício terreno para si mesmo. Aleluia. Querida igreja, existem milhões que estão se curvando a Satanás ainda hoje, e eles não percebem que quando cedem ao pecado, aleluia, ou vão contra a sua própria consciência, aleluia, eles estão, na verdade, se curvando a Satanás. E é por isso que eles fazem isso, a fim de ganhar, querida igreja, algo, amém, de glória deste mundo. Quando você quer sucesso, quando você quer popularidade ou poder, talvez sucesso no exame, popularidade na escola ou uma posição no mundo, Satanás virá a você e dirá: eu te darei. Faça isso, faça aquilo, vai e diga isso, vai e faça aquilo. E você sabe muito bem, igreja, que tudo que ele está sugerindo é errado. Aleluia, mas você mesmo assim continua a fazer isso, e desse modo se ajoelha a Satanás. Amém? Você acha, querida igreja, que ainda pode se chamar de cristão quando você faz coisas assim? Certamente não. Ninguém que é cristão se ajoelha a Satanás. O que devemos fazer então, pastora Patrícia, se tivermos dobrado o joelho assim a Satanás nos anos passados? Devemos nos arrepender de todas essas ocasiões, querida igreja, em que fizemos isso, devolver o que tivemos trapaceado ou adquirido erradamente, ou pedir a Jesus que nos perdoe, que Ele nos purifique. Vamos fazer isso sem demora, sem demora, sem demora, para que Satanás não continue a ter poder sobre as suas vidas. Capítulo 6, amém? Quem tem aí, glória a Deus, dei para o Senhor. Glória a Deus. Oh, maravilha. Capítulo 6, a derrota de Satanás. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui nesta noite. Agora, concentre aqui nesta noite. Não deixa nada te atrapalhar, amém? Amém? A derrota de Satanás. A maior batalha, querida igreja, que já ocorreu nesta terra. Não está escrita em nenhum dos livros da história do mundo. Foi no Calvário, quando Jesus, querida igreja, através da sua morte, derrotou Satanás, o príncipe deste mundo. Um versículo que você nunca deveria se esquecer em toda a sua vida, lá no livro de Hebreus, capítulo 2, capítulo 14 e 15. Depois você lê com mais atenção na sua casa, que não vai dar tempo. Tenha certeza, querida igreja, de que Satanás não gostaria que você conhecesse esse versículo. Ninguém gosta de ouvir sobre a sua própria derrota ou fracasso, e Satanás não é uma exceção aqui, igreja. Aqui está o versículo: e isto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, a sua morte na cruz do Calvário, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Igreja, quando Jesus morreu, ele deixou o diabo sem poder. Por quê? Para que pudéssemos ficar para sempre o quê? Livres. De quem? De Satanás e da escravidão. Igreja, presta atenção aqui. Quando eu estou falando da escravidão, é da escravidão do medo. Ele havia colocado sobre nós ao longo da nossa vida, não é? Existe muito tipo de medo, querida igreja, que pessoas do mundo têm. Medo da doença,
Medo da pobreza, medo do fracasso, medo das pessoas, medo do futuro, medo de ficar sozinha. Não é? O maior, querida igreja, de todos os medos, entretanto, é o medo da morte. Aleluia. Quantas pessoas têm medo da morte? Eu creio que quase a maioria tem, porque nós nunca morreu para saber como é a morte. Não é? Porque a gente vê pessoas, milhares de pessoas morrendo, e cada uma morre de uma maneira. Não é? E nenhuma morte, ela é agradável. Não é? Então, o medo da morte, conduzir ao medo do que irá acontecer depois da morte. E a Bíblia, querida igreja, ensina muito claramente que aqueles que vivem no pecado irão finalmente para o inferno, o lugar que Deus reservou para aqueles que não se arrependem. O diabo também, querida igreja, irá passar a eternidade num lago de fogo, junto com aqueles que ele enganou e levou ao pecado nesta terra. Jesus, ele veio à terra, querida igreja, para quê? Para nos salvar desse inferno eterno. O que é eterno? Para sempre, tornando o castigo de nossos pecados e também destruiu o poder de Satanás sobre nós. Amém? Olha que interessante, para que ele nunca mais nos prejudicasse. Oh, maravilha! Eu quero que todos vocês aqui nesta noite se lembrem dessa verdade. Toda a sua vida, Deus estará sempre ao seu lado, contra Satanás. Tem glória a Deus aí? Essa é uma verdade, querida igreja, tão gloriosa, que trouxe tanto encorajamento, conforto e vitória para mim. Eu creio que está trazendo para você também, que eu gostaria de poder ir a todos os lugares e contar, sabe, para todos os crentes do mundo sobre isso. Então a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Oh, maravilha! O nome de Jesus, querida igreja. Oh, meu Deus, que nome lindo, que nome maravilhoso. Amém? O nome de Jesus é o nome diante de qual Satanás sempre fugirá. A imagem que a maioria dos cristãos tem nas suas mentes, querida igreja, é de que Satanás o está perseguindo. E eles estão fugindo, querida igreja, para se salvarem. Presta atenção aqui, mas isso, querida igreja, é exatamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. E o que você acha? Amém? Tinha Satanás medo de Jesus ou não? Todos nós sabemos, querida igreja, que Satanás estava com medo de ficar diante do nosso Salvador. Jesus, querida igreja, é a luz do mundo, e o príncipe das trevas teve de se desaparecer diante dele. Dá glória a Deus aí. Jesus, ele contou, querida igreja, sobre os seus discípulos, amém? Sobre como ele viu a queda de Satanás do céu. Amém? E lá, Jesus, ele disse que a queda de Satanás foi como um raio. Amém? Lucas 10, versículo 18. Quando Deus o expulsou, quando Jesus disse a Satanás no deserto, vai-te, Satanás, ele desapareceu da presença de Jesus, também com velocidade de raio. Amém? E quando hoje, querida igreja, resistimos a Satanás, no nome de Jesus, ele fugirá diante de mim, diante de você, diante de nós, na velocidade também de um raio. Aleluia! As trevas, querida igreja, ela foge diante da luz. Satanás, ele tem medo do nome de Jesus. De Jesus, irmãos. E ele tem medo de ser lembrado de fato de que Jesus é o Senhor. Amém? Pessoas, querida igreja, possuídas por demônios, não confessarão que Jesus Cristo, ele é o quê? O Senhor. E nem confessarão que Satanás foi derrotado na cruz. Há poder no nome de Jesus Cristo para expulsar qualquer demônio, para fazer qualquer diabo fugir de você com velocidade de um raio. Nunca se esqueça isso, querida igreja, nunca se esqueça disso. Eu quero dizer a vocês aqui, seja jovem, criança, adolescente, homens e mulheres, que em qualquer
tempo de suas vidas, se vocês estiverem com dificuldade ou enfrentando algum problema intransponível, quando estiverem enfrentando algo para o qual não parece haver nenhuma resposta humana, aleluia, invoque o nome do Senhor Jesus, diga a Ele: Senhor Jesus, você está do meu lado contra o diabo, ajuda-me agora. Então se volte, aleluia, para Satanás e lhe diga: em nome de Jesus, eu resisto você, Satanás. Eu quero te dizer que Satanás fugirá de você imediatamente, porque Jesus ele derrotou na cruz. Irmão, Satanás não tem poder contra você quando você anda na luz. Amém? Coisa interessante, não é? Quando você anda na luz de Deus e resiste ao diabo em nome de Jesus. Satanás, querida igreja, obviamente não quer que você saiba sobre a sua derrota, e é por isso, querida igreja, que ele impediu que você ouvisse sobre isso por tanto tempo. E é por isso, querida igreja, que ele impediu a maioria dos pregadores de pregar sobre a sua derrota também. Eu quero que todos saibam claramente que Satanás foi derrotado de uma vez por todos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Dá glória a Deus aí. Você nunca mais deve ter medo de Satanás. Ele não pode te perturbar, ele não pode te fazer mal. Ele, meu Deus querido, ele pode até mesmo te tentar, ele pode até mesmo te atacar, mas a graça de Deus em Cristo sempre te fará vitorioso, vitoriosa sobre Satanás. Se você se humilhar, submeter-se a Deus, andar na sua luz em todos os momentos, há um poder tremendo na sua luz. Oh, maravilha! Satanás, querida igreja, o príncipe das trevas nunca pôde entrar no reino da luz. Se Satanás, querida igreja, tem poder sobre muitos crentes, é porque eles andam em trevas, amém? Vivendo com algum pecado oculto. O que é oculto? Escondido, não perdoando os outros, ou tendo inveja de alguém, ou perseguindo alguma ambição egoísta, amém, em suas vidas. Então Satanás tem poder sobre eles. Igreja, caso contrário, ele não pode tocá-los, amém? Você nunca deve ser supersticioso como as pessoas são neste mundo, igreja. Tem tantas pessoas supersticiosas por aí. As pessoas, querida igreja, têm medo de fazer certas coisas em certos dias, como exemplo na sexta-feira 13. Algumas pessoas, querida igreja, ficam amedrontadas quando vê um gato preto cruzar ali no seu caminho. Alguns, querida igreja, eles chegam até a posição, aleluia, da lua para determinar qual é o momento ruim. E assim, querida igreja, eles evitam fazer algo importante naquele dia. Não é? De onde se originam esses medos supersticiosos, querida igreja? De Satanás. Amém? Jesus, ele veio para nos libertar de todo tipo de medo. Não precisamos nunca mais, igreja, mas nunca mais ter medo de alguma coisa neste mundo. Amém? Toda superstição, irmãos, tem origem no diabo. No livro de Apocalipse, querida igreja, não é dito que um dia Jesus voltará e amarrará Satanás aonde? No abismo. Então Jesus reinará nesta terra por 1000 anos. Amém? Depois desse período, Satanás será solto por um curto período de tempo para mostrar a todos que ele ainda mudou, e depois de sua longa prisão. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Então ele, querida igreja, sairá, enganará as pessoas na terra por última vez. E então será visto que a raça de Adão também não mudou, mesmo depois de observar o reino de paz, 1000 anos sobre o Senhor Jesus. Então Deus descerá em julgamento a Satanás e lançará no lago de fogo por toda a eternidade. Da glória a Deus aí. E todos aqueles, querida igreja, que viverem em pecado, que se ajoelharam a Satanás, que obedeceram a ele, em vez de obedecer a palavra de Deus, também se juntarão a Satanás, igreja, naquele lago de fogo. E é por isso, querida igreja, que pregamos esse evangelho, aleluia, da derrota de Satanás. Tem glória a Deus aí.
É talvez, querida igreja, a verdade, mas é importante que os crentes precisam, querida igreja, ouvir neste momento. Mas lembre-se de que você não terá poder sobre Satanás se você não andar em pureza. Então eu quero te exortar, você aqui nesta noite, seja jovem, criança, adolescente, homens e mulheres, que nunca permita que o diabo polua a sua mente. Quem está entendendo da glória a Deus? De alguma forma, se a sua mente é impura, você não será capaz de usar o nome de Jesus contra Satanás efetivamente. Amém? O nome de Jesus não é como uma mantra mágico. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Que pode ser repetido para afastar o mal. Amém? Não! Você tem de submeter a Deus primeiro. Somente assim o diabo fugirá de você quando você resistir a ele. Mas o diabo não terá medo de você se você não submeter todas as áreas da sua vida a Deus. Dê a sua vida a Cristo completamente agora mesmo. Viu? Agora, aonde quer que você estiver me ouvindo, e determine que você viverá somente, totalmente para Ele daqui em diante. Oh, maravilha! Eu posso assegurar que daqui a 20 anos você será grato por ter seguido o ensino da palavra de Deus que acabou de ouvir, e um dia, quando estiver no tribunal de Cristo, a sua vez chegará para dar conta da sua vida ao Senhor, e você ficará ainda mais agradecido. Que o Senhor possa te ajudar a viver de tal modo, querida igreja, que você não se arrependa quando chegar o fim da jornada da sua vida. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tremendo, né? Foi esse estudo aqui nesta noite. Que hoje, irmãos, você seja fiel para com este Deus. Dá glória a Deus aí, irmãos. Pois nós temos que aprender, irmãos, quem são os nossos inimigos. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, não ter preguiça de ler a Bíblia. Como num culto como hoje, não ficar distraído. Porque quando a palavra de Deus está sendo ministrada, o diabo ele tenta, sabe, arrebatar a sua mente para você não focar na palavra de Deus. Por isso que no culto, irmão, tem pessoas dormindo, cochilando. Ele dá sono para a pessoa dormir e não prestar atenção na palavra de Deus. No culto, irmãos, quando a ministração está sendo pregada, tem muitas pessoas abrindo a boca. Aleluia! É o inimigo fazendo isso para distrair ele, distrair ela, para que ele não preste atenção na palavra de Deus. O diabo ele tem muita, sabe, artimanha, irmãos, para impedir eu e você de não receber da parte de Deus o que Deus preparou para mim e para você. Aleluia! Por isso, irmãos, quando nós vamos para a presença do Senhor, o Senhor diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Casa de Deus. Aleluia! Nós não podemos ser mais enganados, irmãos. Nós não podemos mais ser vitimados pelo inimigo. Aleluia! Tem muitas pessoas sofrendo, irmãos, e pensam que é Deus permitindo, e muitas vezes é Satanás trabalhando, judiando, achando que Deus quer ver ele na pobreza, na humilhação. Não! Aleluia! Por isso, irmãos, que vale a pena servir este Deus. Depois, irmãos, vocês que entraram pela primeira vez na live, volte lá na primeira ministração, depois na segunda, essa é a terceira, para você entender o que foi ministrado aqui nesta noite. Não seja mais enganado por Satanás com as coisas deste mundo. Aleluia, seja livre, seja liberto nesta noite. Aleluia, Deus não te chamou para viver uma vida oprimida, uma vida de desgosto, de tristeza, de amargura, de aflição, de desespero. Não, aleluia, seja livre. Tem até aquele versículo, todo mundo sabe de cor salteado: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Seja livre nesta noite, que Deus te abençoe.
Todas as pessoas que estiveram comigo, foi uma honra estar ministrando a palavra do meu Deus. Amém. Que a palavra de Deus te liberte, te transforme, faça de ti um novo homem, uma nova mulher. Não seja mais enganada e nem confundida pelo teu inimigo. Amém. Mas seja abençoado, seja luz, seja uma bênção na mão do meu Deus. Deixa Ele cumprir, aleluia, os propósitos de Deus na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Bate palma bem forte para Jesus. Amém? Oh, maravilha, glória a Deus. Aleluia. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.